Olá, pessoal. Bom, resolvi criar aqui uma pequena videoaula para falarmos sobre um tema interessante em que nós precisamos nos atualizar e até mesmo ter um melhor conhecimento sobre os plantões de audiência de custódia, ou até mesmo a feitura de uma audiência de custódia. Vamos falar da audiência de custódia tanto por videoconferência como audiência de custódia presencial. Hoje nós temos, no estado de Goiás, as audiências de custódias de plantão, ou seja, plantão das audiências de custódia, onde são, em média, 20 gabinetes ou 20 juízes no estado todo, fazendo audiência de custódia aos finais de semana, sábado e domingo e nos feriados. Pois bem, é constituído um gabinete através de um juiz e um assessor, e é lógico todo o serviço de escrivania, né, feito pelo Tribunal de Justiça. Vamos falar primeiro, dar uma... Isso é importante, essa videoaula é importante para o assessor, para os juízes, para os advogados, né, para que eles tomem conhecimento de como que é feito toda a preparação, como que é feito a audiência de custódia como um todo. A primeira coisa é a preparação pela assessoria. O assessor tem que acessar o gabinete do plantão, né? Acessar o gabinete do plantão para que, nesse instante, temos lá no Proju do gabinete, o juiz entra, aliás, o assessor entra, no gabinete, ele vai ter que, se tiver um processo de concurso do juiz, o assessor vai ter que fazer uma minuta, marcando a audiência, né? E aí ele vai abrir uma planilha, né, que eu vou apresentar para vocês, né? Ele vai abrir uma planilha. Nessa planilha, né, antes até mesmo da planilha, é interessante que, quer ver, não sei se vocês estão conseguindo ver o compartilhamento, né? Ok, compartilhar. Olha só, esse aí. Antes mesmo de... é importante que o assessor tenha todas essas informações. Então, são informações diárias, né? Quais os magistrados estão atuando, quais os assessores estão atuando, acesso rápido à escala, acesso rápido à escala de defensores e tal, e da DGAP. Os contatos, certo? As recomendações, o suporte, enfim. E também quais são os gabinetes das macro-regiões. Mas isso é o de menos importância. O de maior importância é, sem dúvida, a questão do planilha, né? A planilha que vocês vão lá, que vão entrar lá na planilha, e vão reservar um horário, né? Reservar um horário para que vocês possam fazer as audiências, né? E isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, se você consegue fazer um planilhamento, e olha só, você faz o planilhamento, você reserva, e quando você fizer a minuta, né, que o juiz vai despachar, marcando a audiência, você já tem que ter reservado. Você reserva, faz a minuta vai para o juiz assina, e o juiz devolve a minuta, e dali a serventia do plantão vai fazer as intimações, vai intimar o Ministério Público, intimar a Defensoria da, das, das determinações do juiz. É interessante, é importante que o juiz tenha a devida... Olha só, deixa eu compartilhar aqui de novo para vocês verem como é que fica a planilha. Isso é a planilha, olha só.
Isso é a planilha já reservada às datas, né? Já reservada aos horários, já reservado o que você tem que fazer. Olha aí, o dia, o horário, que vai acontecer a audiência. Ok? Então, vamos lá. Reservado o horário, feita a minuta, o que você só deve fazer? Primeiro, confirmar a planilha, entrar em contato com o presídio, com o Ministério Público e com a Defensoria. Ah, mas já foi intimado. Não me importa se já houve intimação feita pela Secretaria do Plantão. É importante que o assessor faça isso previamente. Faça isso previamente, dizendo como é que vai funcionar a audiência, e às vezes é a primeira vez que a equipe vai trabalhar junto. Enfim, porque a partir do momento que o assessor entra em contato tanto com o Ministério Público quanto com a Defensoria e até com o presídio, se for preciso entrar imediatamente em contato, porque às vezes chegou na hora da audiência, marcou a audiência para as 13 horas, às 13 horas ninguém entrou, para não perder tempo, o assessor vai entrar em contato com essas pessoas e falar, olha, porque às vezes aconteceu algum imprevisto, às vezes até esqueceu, o assessor vai entrar em contato e vai alertar que está iniciando uma audiência, né? Então, deixar tudo pronto, né? Deixar tudo pronto para a abertura da sala, né? Abriu a sala virtual, isso estou falando na audiência audiência de custódia telepresencial, né? Por videoconferência. Abriu a sala, então, olha, estou falando aqui, papel do assessor. O assessor abriu a sala, eu digo, o assessor é também o secretário de audiência, né? Então, vamos lá, eu gosto de chamar de assessor. O assessor abriu a sala virtual, admite os integrantes, nomeia os integrantes, que às vezes alguém entra com um celular, X, não sei o quê, iPhone, não, nomeia, coloca o nome. Se o juiz entrou, coloca o nome do juiz, se o promotor entrou, entra com o nome do promotor, se o defensor entrou, coloca o nome do defensor e também o nome da unidade prisional onde está o preso. Verificar se todas as imagens estão funcionando, né? Verificar se os microfones também estão funcionando, se estão funcionando, ok, e em seguida fecha os microfones. Deixa só o microfone do juiz aberto, o juiz irá falar. Eu gosto, por exemplo, além do meu assessor, eu gosto de que eu seja o co-host, ou seja, que eu também comande a sala virtual. Por que isso? Porque se tiver que abrir o microfone, fechar o microfone, se tiver que remover alguém, eu mesmo faço. Se tiver que trazer alguém da sala de espera, eu também faço isso. Então, é, como é que a gente faz isso, né? Nós temos meio para isso, né? É simples, é só você ir lá e clicar na, nas salas e você vai ter essas condições. Pois bem, encerrado esse momento, né, o assessor, né, começa-se, então, o juiz começa a presidir. O que o juiz tem que fazer assim que ele começa a audiência? Primeira coisa, o juiz tem que se apresentar, ele tem que se identificar, né? No meu caso, eu digo, meu nome é Liciomar Fernandes, sou juiz de direito, estou aqui para presidir a audiência de apresentação de preso no processo tal, tendo como custodiado o senhor João Canabral, né? Custodiado o senhor João Canabral. O nome que eu estou dando aqui. Pois bem, e nesse momento também eu faço o quê? O que mais que eu faço? Eu apresento os demais atores do chamado sistema de justiça, os demais atores que vão participar da audiência de custódia. Eu digo, olha, aqui está presente o senhor promotor de justiça, fulano de tal, está presente também na nossa sala virtual, o defensor, fulano de tal.
E aí eu começo agora a conversar com o custodiado. E o que eu vou falar? Primeira coisa que eu vou perguntar ao custodiado, vou perguntar o nome dele, vou perguntar o nome dele, e em seguida eu faço alguns esclarecimentos a ele, né? Eu digo a ele o seguinte: olha, a nossa audiência, chamada de audiência de apresentação de presa Luiz, mais conhecida popularmente como audiência de custódia, aqui nós faremos algumas perguntas ao senhor, querendo lembrá-lo que o senhor tem o direito de permanecer em silêncio, não terá, o senhor não tem a obrigação de falar. Se o senhor quiser dizer, permanecer em silêncio é um direito do senhor, mas também quero dizer que o que o senhor disser aqui, ou o que o senhor deixar de dizer, não influenciará no julgamento do processo. Quero dizer ainda que ninguém aqui irá fazer pergunta ao senhor se o senhor é culpado ou inocente. A nossa audiência, ela se limitará às circunstâncias da sua prisão. Feito esse esclarecimento, eu faço uma pergunta a ele. Olha, o senhor já se entrevistou com o seu advogado, com o seu defensor? Se ele me disser que sim, eu pergunto, o senhor já se dá por satisfeito? Podemos continuar ou podemos começar? Se ele disser que sim, eu confirmo com o advogado. Doutor, o senhor quer falar com o seu cliente? Se o advogado, não, doutor, já conversamos, já está esclarecido, podemos começar. Aí a gente começa. Se o custodiado disser, sim, doutor, eu quero conversar com o meu advogado. Se o advogado disser, não, eu quero entrevistar com o custodiado. Nesse momento, eu peço à minha assessora que abra uma sala paralela, né, no Zoom, que é o aplicativo que nós estamos usando, ou ela vai abrir uma sala paralela, e nessa sala paralela eles vão encontrar só os dois e vão conversar, né? É como se estivesse conversando pessoalmente. E enquanto eles estão lá, nós estamos aqui, conversando, nós estamos aqui aguardando. Terminou a entrevista, né, eles voltam para a sala virtual, né, principal, sala virtual principal. É importante, né, você saber como é que cria essa sala virtual paralela, porque é possível você criar, mas eles têm que clicar, né, na sala para poder entrar lá nessa sala paralela. Mas isso é fácil, é só você aprender. Bom, terminado a entrevista, ele volta para a sala principal e o juiz vai começar a fazer pergunta. E antes de fazer qualquer pergunta, o que o juiz tem que observar? Se o custodiado está algemado. Se ele estiver algemado, né, nós vamos pedir, o juiz vai pedir para tirar as algemas. Né? Pedir, inclusive, que ele levante os punhos para que o juiz veja se ele está algemado ou não. Olha só, isso é uma garantia que o preso tem. Muitas das vezes a gente observa que os presídios eles resistem a essa iniciativa de tirar as algemas, né? É engraçado, enfrento muito isso, porque você imagina, às vezes o camarada o custodiado está dentro do presídio, ele fala, o preso é perigoso, não tem efetivo. Se isso acontecer, você diz o seguinte, você é juiz, o que você vai dizer? Olha, se você está me dizendo que não tem condições de garantir a segurança do preso dentro do presídio, tudo bem, né? Eu não vou fazer audiência de custódia, eu não faço, né? Não vou fazer audiência de custódia, vou constar no termo que o presídio não ofereceu segurança para o preso estar sem as algemas, o que eu entendo ser um direito, uma garantia funcional dele. Por quê? Olha só, na maioria das vezes, o presídio, né, tem ali uma quantidade de agentes, e esses agentes querem ali impor
né, impor essa situação de não tirar as algemas, né? Tem vários motivos para isso. Primeiro, realmente, aquele costume de achar que o custodiado tem que estar sempre algemado. Segundo, né, aquela questão de oprimir mesmo, né, de colocar ali o custodiado dizendo, olha, aqui você não tem direito nenhum, embora você esteja falando com o juiz, com o representante do Poder Judiciário, mas você não tem esse direito que você acha que você tem. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Eu não faço audiência de preso com algemas. Não. Isso porque é, a audiência de custódia é exatamente para isso, né? Para ele saber que ele tem os direitos dele. E ele ter a noção, você já imaginou só, se o camarada foi agredido fisicamente, foi torturado, apanhou lá fora e chega aqui na frente do juiz e está algemado, qual a coragem que ele vai ter de contar isso para o juiz? Correto? Então, verificada essa primeira situação, o juiz vai sempre, né, esclarecer todos os pontos, né? O juiz tem a obrigação de esclarecer todos os pontos, principalmente o ponto de dizer que o que ele disser ali não trará prejuízo para ele no futuro, e verificado que está tudo bem, se retirou as algemas, o juiz vai começar a qualificar, fazer a qualificação. Mas por que fazer a qualificação? Olha, quantas vezes eu já peguei audiência de custódia que o flagrante vem ali de uma pessoa e eles me trazem outra para ser ouvido. Então, é importante que você faça a qualificação, para saber se aquela pessoa que está se apresentando é a mesma do flagrante que está ali para você. Então, é interessante que você faça essa qualificação. Na qualificação, é muito importante você sempre perguntar que isso está lá no destaque, né, no nosso sistema integrado de audiência de custódia. É importante que você pergunte, além daquelas qualificações normais do Código de Processo Penal e das leis esparsas, que você pergunte se a residência dele é uma residência própria, ou se é doada, ou se é aluguel, ou se é invasão. É importante que você pergunte isso. É importante também, um outro campo que você tem que perguntar é se ele tem filhos menores de idade. E se ele tem filhos menores de idade, qual o nome dos filhos e qual é a data de nascimento de cada filho. Pois bem, ultrapassando da, essa questão da qualificação, o juiz, então, começa a fazer perguntas sobre as circunstâncias da prisão. Nesse momento, mais uma vez, o juiz diz assim, olha, quero relembrar, reforçar que você tem o direito de permanecer em silêncio, né? Você não precisa de responder as perguntas, caso não queira. Aí, é importante que nesse momento, é importante que você faça uma situação interessante em relação. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês. É importante que você faça uma pergunta para o, o acusado, ou o custodiado que está ali presente, né? É importante que você tenha algumas situações tais como deixa eu só compartilhar aqui. As perguntas que você vai fazer, elas têm que ter uma certa sequência, né? Elas têm que ter uma certa, como é que eu diria assim, uma certa lógica. Então, é importante que você, olha aí, aqui já tem um termo, então, olha as perguntas que eu geralmente posso, deixa eu pegar, interromper isso aqui, olha as perguntas que eu geralmente gosto de fazer. Olha só.
as perguntas que eu gosto de fazer é o seguinte: dias e que horas o senhor foi preso? Primeira pergunta. Ele vai me dizer qual dia, que horas, né? A segunda pergunta que eu gosto de fazer é: onde estava no momento da prisão? Porque a partir do momento que ele me conta o dia e a hora, né, eu vou saber se está dentro, qual é o tempo ali, até mesmo para avaliar possíveis lesões. Onde estava no momento da prisão? Eu tenho que me dizer onde é que ele estava, que lugar ele estava, se era na rua, se era dentro de uma casa. E muitas das vezes o camarada fala e eu falo assim: eu estava lá em casa. Mas estava lá em casa onde? Qual é o seu endereço? Ah, eu estava lá na casa da minha mãe. Ah, eu estava na casa da minha namorada, ou eu estava na rua, tá? Mas qual é o endereço? Né? E aí, em seguida, vem uma outra pergunta: quem o prendeu? Né? Se ele sabe quem prendeu ele, né? E aí ele vai saber. Se ele não souber, ele vai dizer: não sei. Estava, e aí eu pergunto para ele: você estava na companhia de alguém no momento da prisão? Porque ele pode me dizer que estava na presença, não, estava na presença de um amigo. Como é que chama esse amigo? Fulano de tal. Eu estava na companhia da minha esposa. Como é que chama a sua esposa? Estava na companhia da minha mãe. Como é que chama a sua mãe? Então, é interessante que você faça essas perguntas. E aí vem uma outra pergunta: qual polícia fez a sua prisão? Se era polícia civil, se era polícia militar, se é polícia rodoviária federal, se é polícia rodoviária estadual, se é polícia, hoje nós temos aí esses agentes municipais, ou se era qualquer um do povo, né? Então eu tenho que perguntar, né, se foi polícia ou se foi alguém do povo, né? Então sempre eu pergunto, né, qual polícia fez a sua prisão? Ele vai me dizer. Eu faço uma outra pergunta. No momento, aí que é a pergunta que eu acho mais interessante na audiência de custódia, que no momento da sua prisão sofreu alguma agressão física, sim ou não? Aí ele vai dizer se ele sofreu ou não, né? Se ele sofreu, se ele disser: olha, eu sofri, se ele disser que não, né, tudo bem. Agora, se ele disser: olha, que eu sofri algum tipo de agressão, sim, sofri, eu vou perguntar para ele que tipo de agressão, né? Ele vai dizer se é uma agressão psicológica, uma agressão física, e dentro dessa agressão física, se foi um tapa, se foi um empurrão, se foi um pisão, se foi um chute, se foi uma coronhada, se foi um tiro, né? Então, especificar os tipos de agressões. Quem o agrediu, né? Para eles perguntar para ele: isso é quem que agrediu? Ah, foi um policial que me agrediu, né? Sabe o nome desse policial? Não, não sei. Não sei o nome dele. Qual a complexão física de quem o agrediu, né? Se era alto, se era baixo, se era gordinho, se era magrinho. Então, é importante que você faça essa pergunta. Em seguida, eu pergunto: você fez exame de corpo de delito? Aí ele vai dizer o seguinte: fiz, fiz, tá. E se ele, ou então vai dizer que não fez. Se ele disser que fez, né, você vai perguntar: como foi feito o exame de corpo de delito? O policial permaneceu dentro da sala de consulta no momento do exame de corpo de delito? Você tem que fazer essa pergunta. Ele vai dizer que sim ou não, né? Se ele disser que sim, o policial permaneceu, aí você pergunta: o policial que permaneceu na sala foi o mesmo que o prendeu? Né? Aí ele vai dizer: olha, foi ou não foi. Ou ele pode dizer, aí você faz tem uma outra pergunta: o médico pediu para que o policial permanecesse na sala? É importante que você faça essa pergunta, porque se de repente o médico entendeu que ele era perigoso, ou que causaria algum dano ao médico, o médico pode pedir que o policial permaneça, né? O certo é não pedir que no momento do exame fique sozinho, o médico fique sozinho com o policial, com o paciente ou com o custodiário. E aqui, gente, eu tenho que fazer um adendo, né? Já aconteceu, por exemplo,
da custodiada ser feminina e o policial permanecer dentro da sala do médico, né? Já aconteceu. Isso é um atentado grave à intimidade do preso, da presa, né? E, às vezes, sem até o médico pedir, né? E mesmo que o médico pedir, se o médico pedir a presença de um policial, que traga, então, uma policial feminina, e não um policial masculino. Então, atente-se para isso, né? O, é importante essas questões que eu trago, por quê? Porque é, é, já aconteceu, né? É interessante perguntar também, né? Onde é que você estava no momento do exame corpo de delito? Foi onde que aconteceu o exame? Porque nós temos notícias de exame corpo de delito acontecendo no corredor do IML, acontecendo no corredor do hospital, né? Que intimidade é garantida, né? Nós temos notícia seguinte: o médico está no corredor do hospital, o camarada chega com o policial e fala: levanta a camisa aí, levanta a camisa, olhou, não tem nada, já faz o exame de corpo de delito ali. Então, assim, gente, muito cuidado com isso, né? Não vamos permitir esse tipo de agressão ou violação dos direitos humanos. Bom, encerrada essa parte do exame de corpo de delito, é importante você perguntar ainda quanto tempo depois da sua prisão você foi entregue à delegacia. Porque o que acontece? Às vezes, o preso fica horas e horas em poder, por exemplo, de uma das polícias, de polícia militar ou qualquer outra polícia, andando pela cidade dentro do camburão. Nós tivemos notícia de preso ficar aí por 10, 12 horas dentro do camburão, andando para lá, para cá, com um custodiado, né, fazendo serviço de investigação que não é da polícia militar, né, mas sim da polícia civil. Aí o que acontece? Ficam ali fazendo investigações e o preso dentro de um camburão de carro da polícia, é, é, 10, 12 horas. Nós tivemos notícia disso, ou de passar a noite inteira dentro de um camburão, até ser entregue na delegacia. Então, é muito importante que faça essa pergunta. Bom, te contando que hora que chega na delegacia, você vai perguntar: foi ouvido por quem na delegacia? Ou foi recebido por quem na delegacia? Né? Ele vai dizer por quem foi recebido. E você foi ouvido por quem? Geralmente, eles são ouvidos pelo escrivão. Mas você fala: foi ouvido pelo escrivão. Aí você vem com uma outra pergunta: o delegado de polícia estava presente no momento em que foi ouvido? Porque é uma garantia do preso ser ouvido na presença do delegado. O escrivão pode até fazer perguntas, o escrivão pode até. É, lógico que o serviço do escrivão é datilografar, digitalizar, digitar, né, tomar o depoimento, seja ele gravado ou seja ele escrito, mas é importante que o delegado esteja presente. Né? Então, é importante que você faça que o delegado estava presente no momento em que foi ouvido, porque no Estado de Goiás, por exemplo, no regimento interno da Polícia Civil, diz que uma das competências, né, do delegado é lavrar o auto de prisão em flagrante. Então, é importante que você faça essa pergunta. Por quê? Porque nós temos notícias, já aconteceu comigo, tivemos notícias de auto de prisão em flagrante encaminhado ao juiz, em que o delegado sequer apareceu na delegacia, né, e ainda assinou o auto de prisão em flagrante. Então, é importante que a gente faça esse tipo de pergunta, né? E caso isso ocorra com você, você deverá encaminhar, né, o juiz deverá encaminhar ao corregedor da Polícia Civil, corregedoria da Polícia Civil, e ao Ministério Público para apurar, porque se isso estiver acontecendo, o delegado de polícia não só estará cometendo uma falta, né, uma falta administrativa ali, e, consequentemente,
não garantindo o direito constitucional do preso, né? Nem o direito legal do preso, também, né, ele está cometendo um crime, ele tá declarando, né, está assinando o auto de prisão em flagrante que ele não esteve presente. Então, isso é sério, né? Então, é importante que nós façamos essa observação. Seguinte, você vai perguntar, no momento que foi ouvido na delegacia, havia algum policial que o prendeu dentro da sala preventiva? Né? Então, é importante que você faça essa pergunta. Porque pode acontecer do delegado, o escrivão está te ouvindo ali, porque, olha só, se o delegado está ali, consequentemente, o delegado sabe que não pode deixar uma testemunha que fez a prisão, né, ou quem fez a prisão em flagrante do custodiado, estar ali presente, né, até mesmo para não constranger. Só que é por isso que o delegado tem que estar presente. Esse delegado é um dos motivos, aliás. Se o delegado não está presente e o escrivão está ouvindo, ou até mesmo o delegado está presente e deixa o policial que prendeu ficar ali presente, na oitiva do custodiado também está errado, né? Aí cada vez vai avaliar isso. Outra pergunta. Na delegacia foi dito que você tinha o direito de permanecer em silêncio e só falar em juízo? Direitos constitucionais garantidos, né? Então, assim, você tem que fazer essa pergunta. Outra pergunta. Na delegacia foi dito que tinha o direito de dar um telefonema e avisar alguém da sua prisão? Tem que fazer essa pergunta. Também são garantias funcionais. Na delegacia foi ouvido na presença de um advogado? Né? Aí você vai fazer essa pergunta. Se ele disser assim, fui ouvido na presença do advogado, sim. Se ele disser que não, né? Na delegacia, ele foi perguntado se queria ser ouvido na presença do advogado. Tem que fazer essa pergunta. Mas você tem um advogado, quer ser ouvido na presença do advogado? Se ele disser que quer ser ouvido na presença do advogado, tem que esperar o advogado chegar, né? E aí, outras perguntas podem ser incrementadas, né? Se foi, porque assim, se ele disser lá para ele, ó, fui agredido fisicamente, né? Aí você pergunta para ele, né? Quando você foi ouvido na delegacia, né, foi narrado para o delegado que você sofreu agressões físicas ou sofreu agressões, o que eu tenho que saber dessa informação? Porque se ele narrou para o delegado não constou isso, né, no auto de prisão em flagrante, é mais uma falha do auto de prisão. Então, é importante você perguntar isso. Se ele foi agredido, é importante você fazer essa pergunta, né? Se foi narrado na delegacia as agressões sofridas. Pois bem, essas são as perguntas básicas, né? Essas são as perguntas básicas que o juiz deve fazer. É lógico que ele pode fazer outras inúmeras perguntas. Agora, é importante que, no mínimo, façam essas perguntas. Olha, eu sei que, às vezes, tem colegas que não quer fazer só o básico do básico, né? Na maioria das vezes, os colegas só perguntam o seguinte: você foi agredido fisicamente? Não, isso não é audiência de custódia, né? Isso está longe de ser uma audiência de custódia. Essa audiência de apresentação de preso ao juiz, ela vai além de um simples perguntar se sofreu agressão. Ela é importante que dentro desse momento processual, né, que ainda está ali na fase inicial, ainda nem iniciou o inquérito, né, mas ainda na fase inicial da investigação, que o juiz tenha noção mínima do que está acontecendo e, principalmente, a explicitação de qualquer quebra de garantia do direito constitucional, né, ou qualquer garantia dos direitos humanos. Então, bom, feito
feito essas considerações, né, essas perguntas, o juiz vai perguntar ao promotor de justiça se ele tem pergunta a fazer. O promotor vai fazer a pergunta e vai dizer, estou satisfeito. Em seguida, pergunta-se ao defensor. Tem perguntas a fazer, seu defensor? O defensor também vai utilizar esse tempo para fazer perguntas para o custodiado, ou então vai dizer, olha, não tem pergunta, estou satisfeito. Então, oportunizado o Ministério Público e a defesa a manifestar, ou a fazer pergunta, desculpa, a fazer pergunta, encerrado esse momento, o juiz vai dizer o seguinte, senhor promotor de justiça, com a palavra para manifestar quanto às circunstâncias da prisão do custodiado. Nesse momento, o promotor de justiça, ele vai falar sobre, principalmente, a prisão, né? Ou ele vai pedir para homologar o flagrante ou relaxar, né? Vai pedir ainda para converter o flagrante em prisão preventiva, ou ele vai pedir para homologar o flagrante e conceder fiança, ou ele vai pedir para homologar o flagrante e aplicar medidas cautelares, ou homologar o flagrante e aplicar prisão domiciliar, ou outras medidas que ele entender necessárias, né? Na maioria das vezes, pede que ele achar que é cabível naquela situação, né? Então, assim, sempre vai pedir o que ele entender que é necessário. Bom, ouvido o Ministério Público, abre-se a palavra para a defesa. A defesa, geralmente, né, pede ou relaxamento do flagrante, dizendo que está não atendeu os requisitos formais, né, flagrante, e pede que seja relaxado, né, ou seja, alguma coisa está errada. Então, muito cuidado com as formalidades flagrantes, eles têm que verificar. Ou, às vezes, pede que o seja homologado flagrante, mas que seja aplicado medidas cautelares diferentes de prisão, né, que seja concedida liberdade a ele, mesmo homologando flagrante, que seja concedida liberdade ao custodiado, mediante medidas cautelares. Ou, muitas das vezes, se ainda não for entendimento do juiz de aplicar medidas cautelares, diferente de prisão, que seja concedida fiança, ou às vezes que seja concedida prisão domiciliar, né? E aí nós temos situações, principalmente quando a mulher é custodiada, né? Se ela tem filhos menores, nós temos que observar as questões do Código de Processo Penal, onde a mulher tem filhos menores de 12 anos, né? Não sendo ali um crime violento e vendo a necessidade, o juiz pode aplicar a prisão domiciliar ou até mesmo conceder a liberdade provisória com medidas cautelares. Pois bem, então, essa é as situações que geralmente acontecem no cenário da audiência de custódia. É importante que, olha, é importante que você, juiz ou assessor, tenha ali a sua decisão bem enxuta, né? Bem enxuta. Se você vai converter, se você vai homologar, você já diz, você já traz numa ata assim, ó, da homologação do flagrante, da impossibilidade das medidas cautelares, da prisão preventiva, né? Justificando a prisão, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Se você converteu em prisão preventiva, determinar que seja expedido mandado de prisão, e inclusive já constando ali o prazo da prescrição. Enfim, é importante que você coloque essas situações. Se você for converter em flagrante, se você for conceder fiança, né, que você homologue o flagrante, que você venha e diz, olha, nesse caso, cabe fiança, vou conceder a fiança tanto, despeça-se um alvará após o recolhimento da fiança. Se for o caso, por exemplo, conceder a prisão
prisão domiciliar, a mesma coisa, tudo tem que ser fundamentado, né? E é bom que você tenha ali a sua decisão bem enxuta, né? Que você vai, chega ali, já faz bem rápido e bem fundamentado, é claro. Pois bem, em cada decisão dessa, você vai ter um campo de determinações, né? Um campo que você vai determinar. É muito importante que você se atente a isso. Olha, quando você verificar ilegalidades no momento da prisão, é que você seja, né, tenha coragem, tenha discernimento para poder fazer as suas determinações. Então, vamos. Se durante a audiência de apresentação de preso, o preso reclamou que foi agredido fisicamente, né? Então, você vai ter que, primeiro, se ele foi agredido fisicamente e você verificou que no exame por delito não tem essas lesões, você tem que determinar que ele vá ao médico, de preferência um outro médico, fazer um novo exame por delito. Se ele não reclamou, mas você verificou, né, pelas imagens ou até presencialmente, que ele está lesionado e não consta nenhuma lesão no exame por delito, é importante que você manda ele se submeter a um novo exame por delito. Se durante a oitiva dele ele disser para você que não submeteu a nenhum exame por delito, né? Mas olha só, é bom que eu te alerte disso. Às vezes ele fala, eu não passei, doutor, nenhum exame, eu não fiz nenhum exame, mas consta um exame ali juntado. Olha só, acontece muito, né? Já acontece de o médico deixar, né, um exame por delito pré-preenchido, assinado, aliás, e qualquer um chegar e fazer. Tome cuidado com isso. Então, assim, é muito importante que você faça todas as perguntas do exame por delito, porque pode acontecer o custodiado não ter se submetido ao exame por delito, né? Simplesmente preencher alguém lá da delegacia, ou alguém do hospital, vai lá e faz lá já preenche um formulário já pré-assinado pelo médico e pronto. Tomar cuidado com isso. E aí temos ainda a situação mais delicada, que é aquela que eu mencionei, a situação do delegado que não esteve presente no momento do laboratório do áudio que exame flagrante, no momento da oitiva, principalmente no momento da oitiva do interrogante ou custodiário. Então, aí você tem que fazer determinações. Ou você faz a determinação, nesse caso, o delegado para o corregedor da polícia, você faz para o Ministério Público, no caso do não acontecimento do exame por delito, você manda submeter a um novo exame por delito e ainda comunicar, né, a Polícia Técnica Científica do que está acontecendo, o IML, e também o Ministério Público. Na situação em que você verificar que o preso foi agredido também, você tem que comunicar ao Ministério Público e comunicar à Corregedoria da Polícia agressora, seja da Polícia Militar, ou seja da Polícia Civil, ou qualquer outro tipo de polícia. É importante também, né, você verificar esse tempo, né, por exemplo, de quanto tempo o preso ficou em poder da polícia, né, e comunicar também a corregedoria da polícia que fez isso, né? E, então, nós temos inúmeras situações de irregularidade. Quando essas irregularidades acontecer, você tem que comunicar o órgão
fiscalizador ou corregedor desse servidor que extrapolou. Se você não fizer isso, você está sendo condescendente com essa violação do direito humano, né, ou com algum crime que esteja ocorrendo. Então, é simples, né? Eu trouxe aqui um resumo, né, de como isso, de como acontece uma audiência de custódia. Né, tentei fazer aqui essa videoaula, os colegas entenderem um pouco sobre isso, né? Se alguém tiver interesse, né, em aprofundar, eu tenho um livro que fala sobre isso, sobre eticidade, audiência de custódia, enfrentamento da prática de tortura, dos presos em flagrante, da editora Dialética. Se quiserem, não é merchandising, não, né? Se eu tivesse mais exemplar e alguém quisesse, mas é um livro onde eu aprofundo mais sobre o tema audiência de custódia. Mas é isso, amigos. Espero que eu tenha esclarecido, tenha ajudado em algum ponto. E se alguém precisar de mais auxílio, eu estou à disposição. Muito obrigado.